Não ofendam mais a Deus nosso Senhor, que já está muito ofendido. Essa foi a mensagem que Nossa Senhora deixou aos pastorzinhos, em especial para a irmã Lúcia, na última aparição, no dia 13 de outubro de 1917. Diz assim: este apelo que a mensagem nos faz é uma chamada de atenção, de observância do primeiro de todos os mandamentos da lei de Deus, ou seja, o amor a Deus. O preceito de amar a Deus não é apenas o primeiro dos mandamentos na grandeza única do destinatário que ele contempla, mas ainda porque é esse amor que nos há de levar a cumprir com fidelidade todos os outros preceitos. Observando esses mandamentos está o sentido da mensagem. Não ofendam mais a Deus, nosso Senhor. Ou seja, o que Nossa Senhora quis dizer com esta frase, não ofendam mais a Deus, nosso Senhor, é para aquelas pessoas, irmãos, que não obedecem os 10 mandamentos da lei de Deus, que são considerados pecados mortais. Se uma pessoa morre com um pecado mortal, que atinge diretamente e indiretamente também esses 10 mandamentos da lei de Deus, não há salvação para essas pessoas. Todos nós sabemos que é com o pecado que ofendemos a Deus. Com pecado, irmãos, faltando a este mandamento do amor que lhe devemos a Ele, ao próximo e a nós mesmos. Sim, a nós mesmos, porque nos prejudicamos gravemente, talvez sem o pensar nem sentir. A irmã Lúcia diz assim também, em sua observação: ofendemos a Deus porque transgredimos os seus preceitos, dado que todos eles são uma manifestação do seu amor para conosco, como o amor de um pai que toma o filho pela mão e lhe indica o caminho que deve seguir para conseguir a felicidade e a herança dos seus bens. Se o filho se torna indócil e rebelde, se despreza os ensinamentos paternos. É claro que magoa e ofende o seu pai no ponto mais delicado do seu coração, que é o amor. Da mesma forma, irmãos, acontece quando desprezamos ou violamos os mandamentos de Deus. Também o nosso Senhor se sente muito magoado e muito ofendido do que tem de mais grandioso, que é o amor entre pai e filho. Pois foi Deus que nos criou. Foi Ele que nos cercou de atenções e mimos em tudo que nos rodeia. A gente vê, irmãos, aí os pássaros, as plantas, as flores, as matas, as florestas, o mar, o rio. Tudo foi Deus que criou. As rochas, as pedras. Tudo foi Deus. E Ele pensou tudo isso para o nosso bem, com quem nos redimiu do pecado e nos abriu as portas do céu, onde nos concederá parte na herança do seu reino. Por isso, todo tipo de pecado é uma grande ofensa a Deus nosso Pai e um desprezo do seu amor.
visto que preferimos o pecado ao amor que devemos a Deus e a posse do seu reino, sabendo nós que pelo pecado lhe perdemos o direito. Então, temos, irmãos, que evitar todo tipo de pecado, para não ofender ao nosso Pai, que é Deus. É isso que Nossa Senhora de Fátima quis dizer nesta mensagem. Evitar todo tipo de pecado, para não magoarmos o nosso Pai tão amado, que é Deus. O pecado corta as relações com Deus, envenena o coração humano, onde o lugar que devemos aos outros torna-se indigno da amizade de Deus e de partilhar sua glória. Não podemos pensar que cumprir as exigências da mensagem de Fátima e do preceito ao amor a Deus seja suficiente evitar o pecado, para não ofender a Deus. É certamente o primeiro passo, mas não basta isso. Porque se usarmos de frieza, indiferença ou desprezo com o nosso pai, a nossa mãe ou alguém a quem devemos favores, salta à vista que estamos a ser injustos e ingratos com aquelas pessoas e ofendemos-las. O mesmo se passa com Deus, que é para nós mais que um pai. Ofendemo-lo com as nossas friezas, esquecimentos, indiferenças e desprezos. Nós procedemos para com ele de forma ingrata, como quem não reconhece o seu benfeitor maior, aquele a quem mais devemos. O amor é o laço que deve estreitar a nossa união com Deus e com o próximo. Identificarmos com o coração de Cristo, fundir-nos no coração de Deus de modo que a nossa vontade seja sua e a nossa única aspiração seja a posse plena do seu amor. Essa é a mensagem da irmã Lúcia sobre os apelos da mensagem de Fátima. Eu tentei elaborar de uma maneira mais clara para que todos possam entender. Então, quando Nossa Senhora, irmãos, fala não ofenda mais a Deus porque ele já está muito ofendido, é com relação a tudo, a todo tipo de pecado, os pecados veniais e os pecados mortais. Se nós queremos ser perfeitos assim 100% nunca seremos, né? Mas chegar a uma certa perfeição que podemos ser considerados santos e santas. A gente precisa, irmãos, também, além de cortar o pecado mortal, que deve deixar de existir de uma vez por todas nas nossas vidas, nós também devemos evitar os pecados veniais, que são aqueles pecados mais leves. Uma fofoquinha, um palavrão, que são pecados leves. Também, para poder a gente chegar a essa perfeição, temos que evitar esses pecados. A gente precisa também cortar as nossas relações, irmãos. Não é deixar, quando eu digo cortar relações, não é deixar de falar com alguém. Não, isso é uma questão de educação, né? Dar um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. É uma questão de educação familiar que a gente recebe de berço. Quando eu falo de cortar relações, é cortar relações com aquelas pessoas que não estão nos levando à santidade. Então a gente precisa também banir essas amizades das nossas vidas. A gente tem que fazer amizades, irmãos, com pessoas que nos levam a Deus, a Jesus Cristo. Aquelas pessoas que também junto conosco, também está lutando pela sua santidade.
Isso sim é a verdadeira amizade. A gente precisa andar com pessoas que têm os mesmos objetivos que a gente. Se o seu objetivo também, como o meu, é chegar ao céu, você tem que banir de uma vez por todas amizades com pessoas interesseiras, amizades com pessoas falsas, amizades com pessoas fofoqueiras, amizades com pessoas que vivem destilando o veneno dos outros, né? Aquelas pessoas só vivem falando mal dos outros, destilando veneno. Meus irmãos, coloque uma coisa assim de vez na cabeça de todos vocês. Quem fala mal? Se uma pessoa fala mal de algum vizinho ou alguma outra pessoa conhecida sua para você, aquela mesma pessoa, ela também vai falar mal de você para qualquer outra pessoa. Pode ter certeza disso. Pode ter certeza disso. Não há dúvida com relação a esta afirmação. Ela vai falar mal de você também. Então corte as relações com esta pessoa. Porque uma pessoa que fala mal da outra, irmãos, o tempo todo, é falando mal, fofocando, colocando defeitos. Essa pessoa não é feliz. Existe algo que não foi cicatrizado no coração daquela pessoa. O que aquela pessoa precisa? É de uma conversão sincera. Essas pessoas que falam mal dos outros, 24 horas, até dentro da igreja, falando mal dos outros. Então a gente tem que cortar também em relação com essas pessoas. A gente tem que fazer amizades com homens e mulheres que nos levam a Deus, que nos leva a um caminho de santidade. Porque eles são nossos irmãos e irmãs de caminhada ao céu. Tá bom? Então, é essa mensagem também que Nossa Senhora quer nos deixar nesta última aparição do dia 13 de outubro de 1917. Nossa Senhora nos ama. Nossa Senhora, meus irmãozinhos, quer nosso bem, quer a nossa felicidade plena. E nós precisamos construir o nosso céu ainda aqui na terra. Porque depois, um dia nós iremos contemplar na glória eterna, junto de Jesus Cristo, junto da Virgem Maria e junto dos nossos amigos santos de devoção. Sim, nós vamos ver nossos santos de devoção lá no céu. Então a gente precisa seguir o caminho e os planos de Deus nas nossas vidas. Este é o recado e o apelo que deixo para todos vocês aqui do canal, através desta mensagem de Nossa Senhora de Fátima, que foi da última aparição de Nossa Senhora aos pastorzinhos. Não ofendam mais a Deus, nosso Senhor, que já está muito ofendido. Deus te abençoe, que Nossa Senhora de Fátima te ilumine, te proteja e livre você e sua família, sua casa de todos os males. Amém. Olá, se você gostou deste vídeo, eu lhe convido a se inscrever no meu canal, a tocar o sininho de notificações, pois Nossa Senhora vai ficar muito feliz por você fazer parte desta família. Este canal que é consagrado à Santíssima Mãe e ao nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui você receberá as mensagens de Medjugorje, também algumas palestras traduzidas e histórias sobre Medjugorje e a vida dos santos. Se você gosta desse tipo de conteúdo, venha, faça parte da minha família. Aqui também a sua família. Deus te abençoe.